poesias mais lindas que alguém já pôde escrever, inspiradas por Deus, é essa, na minha opinião. Vamos lá? Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou, e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Nossas vidas, Senhor. Minha vida é pra teu louvor. Aleluia. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e te amou, aquele que me amou toda a eternidade. Meu Deus, você é um filho amado, uma filha amada de Deus. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor. Quando o Gustavo vai solando o violão, tem um irmão ou irmã que pode declarar uma frase de amor e de louvor a Deus aqui nessa noite? Ergue a sua voz aí, um irmão, uma irmã. Aleluia! Aleluia! Outro irmão, outra irmã. Outro irmão, outra irmã. Aleluia! Aleluia! Nós te amamos, Senhor. Aleluia! Uma irmã, já foram dois irmãos. Aleluia! Tu és soberano, tu és perfeito. Aleluia, aleluia, aleluia. Você aí na sua casa, declare uma frase de amor ao Senhor que te criou, que te resgatou das trevas e que te trouxe para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. O Senhor é bom. O Senhor reina para sempre. Obrigado, Senhor. O Senhor nos amou quando ainda éramos teus inimigos. O Senhor nos amou quando ainda estávamos em nossas práticas pecaminosas. O Senhor nos amou, aleluia. E o Senhor nos salvou. E o Senhor nos limpou, aleluia. E o Senhor nos deu vestes novas. E o Senhor nos deu sandálias novas. E o Senhor nos colocou em nosso dedo um anel, aleluia.
Oh, aleluia, o Senhor tem aliança com você, meu irmão. Aleluia, você tem aliança com Ele, Ele tem aliança com você. Oh, aleluia. Aquele que pintou e és o meu Deus, és o meu Senhor, minha vida é para teu louvor. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso aí, Marcilene, não há outro Deus igual a ti, meu Senhor. Isso aí, Vanete, santo, santo, somente tu és santo, Senhor, aleluia. Isso aí, Daiana, Deus é maravilhoso, é tão especial, aleluia. Louvado seja Deus, louvado, glorioso, maravilhoso é o Senhor. Amém? Podeis assentar. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Amados, abra sua Bíblia comigo, Salmo 141, aleluia. Salmo 141, nós vamos ler os últimos versículos, hoje de manhã. Eu ministrei uma palavra no Salmo 141. Aqui nós temos a atitude certa, o comportamento certo quando os inimigos nos atacam. O que nós precisamos fazer? Como nós precisamos agir? E nós vimos que Davi nos dá esse exemplo, ele busca a ajuda do Senhor. Ele corre para a presença do Senhor no momento difícil de adversidade, de ataques, nos momentos de ataque do inimigo, irmãos. E nós temos 3 grandes inimigos. Todo cristão tem 3 grandes inimigos: o diabo, o mundo e a carne. O diabo é aquele que está no domínio das trevas. É aquele que está aí na liderança do governo maligno, Satanás, o diabo. Também o mundo, esse sistema contrário à vontade de Deus, esse sistema contrário ao padrão de Deus para as nossas vidas, é outro inimigo. E o outro inimigo é a carne. A carne é a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza que herdamos dos nossos pais, que herdaram dos nossos avós, bisavós, tataravós, que herdaram de Adão e Eva. Então, meus amados, aqui Davi tinha alguns inimigos que eram reais, não eram, vamos dizer assim, figurados, mas eram inimigos reais que estavam se levantando contra ele com algumas mentiras, com algumas difamações a respeito de Davi. E nesse momento ele busca a presença do Senhor. E nesse momento ele ora e ele diz: Senhor, que eu não venha pecar contra o Senhor, guarda o meu coração do pecado. E ele ora e ele busca o conselho dos sábios. Senhor, que eu aceite de bom grado conselhos dos sábios. Mas o que eu quero falar com você aqui é que Davi, mesmo diante de todos os ataques, mesmo diante de todas as dificuldades, ele toma uma decisão aqui também que eu e você precisamos tomar: prosseguir pela fé. Diga comigo: prosseguir pela fé. Aleluia. Prosseguir pela fé. E eu quero ler com vocês aqui os últimos versículos aí do Salmo 141. Você que está com a sua Bíblia aberta,
Nós vamos ler versículo 8 ao 10, diz assim: mas os meus olhos estão fixos em ti. Olha que coisa maravilhosa. Os meus olhos não estão voltados, fixados no inimigo. Não. Os meus olhos não estão voltados, fixados naquilo que me ameaça. Não. Os meus olhos estão voltados, fixados naquilo que me intimida. Não. Davi diz: os meus olhos estão voltados, fixados no Senhor, o soberano Senhor. Em ti me refugio, não me entregues à morte. Olha só, irmãos, a oração de Davi: guarda-me das armadilhas que prepararam contra mim, das ciladas dos que praticam mal. Caiam os ímpios em sua própria rede, enquanto eu escapo ileso. Aleluia. Essa é a oração de Davi no Salmo 141. Enquanto eu me salvo incolume, é o que diz algumas versões, né, da palavra de Deus. Ô irmãos, olha como é bom você ler a palavra de Deus, você fica até mais intelectual, aprende até umas palavras novas, é ou não é? Incolume, olha só, ileso, salvo, louvado seja o nome do Senhor, glória ao nosso Deus e Pai. Então, aqui no Salmo 41 nós vamos aprender, irmãos, que nós precisamos prosseguir pela fé, prosseguir pela fé. Olha só, o versículo 10, eu quero ler noutra versão: caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio termo, me salvo incolume, ou seja, saio dessa ileso, aleluia, escapo dessa ileso. Manter os olhos fixos no Senhor, invisível, mas real, aleluia, significa viver pela fé em sua palavra. Amados, que coisa tremenda isso. Isaías capítulo 45, versículo 22, eu quero ler com os irmãos e para os irmãos. Se você quiser abrir a sua Bíblia, pode abrir comigo. Se não quiser, e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Aleluia. O Senhor está convidando, irmão, o Senhor está dizendo: volte-se para mim, olhai para mim e sede salvos. Onde você tem colocado o seu olhar? Onde você tem fixado o seu olhar? Muitos têm colocado o seu olhar, fixado o seu olhar naquilo que destrói, irmãos, naquilo que, bagunça a vida, destrói a vida, acaba com tudo. Mas o convite do Senhor para você e para mim é: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Aleluia. Amados, que coisa tremenda isso. Deus havia ungido Davi para ser rei de Israel, e nada além da desobediência de Davi frustraria esse plano. Deus escolheu cada um de nós com um propósito, com um plano, e nada pode frustrar esse propósito de Deus, esse plano de Deus na sua vida e na minha vida, a não ser a desobediência a Ele. Amados, olha só, ao contrário de Pedro, quando caminhou sobre as águas na tempestade, Davi não desviou os olhos da fé de seu Senhor. Pedro, diz a palavra de Deus, lá em Mateus,
no capítulo 14. E eu vou com vocês lá. Mateus capítulo 14. Jesus vem vindo andando sobre as águas. E Pedro olha, os discípulos estão no barco, e eles estão com medo, e eles acham que é um fantasma. E Pedro diz: se és tu, manda-me ter contigo, Senhor, por sobre as águas. E Pedro recebe a palavra específica de Jesus para ele: vem. E a Bíblia diz que Pedro, ele desce do barco, ele pula nas águas sobre o mar, e quando ele pula, irmãos, para ele as águas se tornam sólidas, e Pedro começa a andar por sobre as águas. Mas daqui a pouco Pedro começa a desviar os seus olhos, a tirar do Senhor o seu foco, e ele começa a olhar para aquela escuridão imensa ao seu redor. Ô irmão, nunca viajei num cruzeiro não, nunca estive no mar à noite não, mas deve ser uma coisa assim, meu Deus, não muito fácil para quem nunca foi, né? E aí, irmãos, você olhar aquela imensidão, aquela escuridão, e ele olhou, irmãos, e ele começou a tirar o foco de Jesus, e ele olhou para o vento, e ele começou a sentir o vento, né? Olhar para o vento não tem jeito, né? Ele começou a sentir o vento, irmãos, e ele começou ali, aquele movimento das águas, e a Bíblia diz que ele começou a afundar, e ele disse: socorre-me, Senhor. E Jesus estendeu a mão e levantou Pedro, e foi com ele para o barco, e disse: Pedro, por um momento você teve fé, hein, Pedro? Por um momento você teve fé, e não vacilou, mas por outro momento, Pedro, você foi incrédulo, e você vacilou. Você fracassou na fé. Ô irmãos, a vitória da fé está, sabe no quê? O crer, o obedecer. Sabe qual é o resultado? Vida abundante, vida vitoriosa. Quem pode dizer amém? Então, Davi, ao contrário de Pedro, não desviou os olhos da fé de seu Senhor. Deus era o refúgio de Davi, sua fortaleza, tornando-o imortal até que tivesse concluído o seu trabalho. Ô irmãos, olha só que coisa tremenda, muitas foram as armadilhas, muitas foram as ciladas preparadas para Davi. Ô irmãos, muitas são as armadilhas, ciladas preparadas para você e para mim todos os dias, mas você não vai morrer, e nem eu, enquanto o Senhor não cumprir o seu propósito, aleluia. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. E Davi sabia disso, irmãos. E Davi estava na presença de Deus continuamente. Olha só, se Davi tivesse se preocupado com as armadilhas e laços ocultos preparados por seus inimigos, irmão, o medo teria tomado conta de Davi, teria paralisado Davi. Não permita que pandemia venha te paralisar, que o medo venha te paralisar. Meu irmão, minha irmã, você tem Cristo vivo, ressurreto na sua vida. Olhe para o Senhor, amém? Não permita que nada dessa conversa aí, variante, não sei o que tem mais, venha te paralisar, venha neutralizar sua fé, sua comunhão com Deus. Pelo contrário, meus irmãos, a Bíblia diz que o perfeito amor, que é Cristo Jesus, que habita em você e em mim, lança fora todo medo, aleluia. Então, se Davi tivesse se preocupado com as armadilhas, com os laços ocultos preparados por seus inimigos, irmãos, o medo teria paralisado Davi. Porém, Davi se entrega ao Senhor e caminha em segurança pelo campo de batalha. A vida é um campo de batalha. Nós estamos de pé porque o Senhor tem nos sustentado. Amém, queridos? Porque o Senhor tem propósito nas nossas vidas, na vida da sua igreja. Queridos, olha só que coisa tremenda isso. A declaração de fé de Davi aparece resumida em 3 palavras: me salvo incolume.
me salvo em colume, versículo 10 do Salmo 141, escapo ileso. Escapo ileso. Queridos, isso lembra a experiência de Jesus na sinagoga em Nazaré, quando o povo se irou de tal modo com sua mensagem, que eles tentaram pegar pedra. Aliás, eles tentaram lançar Jesus do alto do penhasco. Olha só, eles queriam atirá-lo de um penhasco, mas a Bíblia diz assim, Lucas capítulo 4, versículo 28 ao 30, passando por entre eles, Jesus se retirou. Aleluia. Eles queriam agarrar Jesus, lançá-lo do alto do penhasco, e atirá-lo do alto do penhasco. Mas a Bíblia diz, olha só, saindo da sinagoga, passou por entre esses. Ô irmãos, isso é tremendo demais. Passou por entre eles e retirou-se. Escapou ileso. Por quê? Porque o pai tinha uma missão para o filho. E a missão não terminava ali. A missão ia ser concluída no Calvário, na cruz. Louvado seja Deus. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Santo é o Senhor. Então, a vida continua, irmãos. Diga comigo, a vida continua. Diga comigo, vamos viver o novo normal. Mas vamos viver. Amém, igreja? O novo normal. Mas vamos viver. Ah, mas eu achava, pastor Cristiano, que 2020 foi difícil demais, e 2021, né, ia melhorar, e nós íamos já estar todo mundo vacinado. Não, irmão, muita calma, muita paciência. No novo normal, vamos fixar os nossos olhos no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Não vamos deixar que o inimigo nos prenda, irmãos, dentro da nossa casa, olha só, com medo de congregar, de reunir com os irmãos, nada disso. Vamos viver na presença do Senhor e vamos continuar avançando como igreja do Senhor. Amém, queridos? Unidos, sempre unidos, em amor, unidos. Quem pode dizer amém? Diga comigo, a vida continua. A vida continua. Então, tira da cabeça esse negócio de deprê, de estar deprimido por causa de pandemia. Tira isso e pede para o Senhor, arranca isso do meu coração, e que eu possa olhar para cima, como eu preguei quarta-feira, e saber que as aflições do tempo presente, o sofrimento do tempo presente, não se compara com a glória que há de ser manifestada. Aleluia. Tudo vai passar, irmãos. Somos de Deus, o futuro é o nosso aliado. Vocês não entenderam essa frase, não? Vou repetir. Escreve aí, Gustavo. Somos de Deus, o futuro é o nosso aliado. Oi, irmãos. Aquele que é de Deus está seguro e guardado nas mãos do Senhor. Aleluia. Sabe como é que vai terminar toda essa história, irmão? Para aquele que ama a Deus, que serve a Deus, vai terminar assim, ó. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, nem pranto, nem morte. Tudo passado. Aleluia. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Diga comigo, a vida continua. E há um trabalho a ser feito, de modo que não devemos permitir que as situações difíceis nos paralisem, mas sim que nos encham de energia ao confiarmos no Senhor. Irmãos, as tribulações da vida não são motivo de ficarmos parados.
Antes são oportunidades para nos aproximarmos de Deus, para corrermos para a presença do Pai. São oportunidades para nos apropriarmos das promessas de Deus e experimentarmos o poder de Deus sobre as nossas vidas. É tempo da igreja voltar a viver o sobrenatural. Mas ninguém vive o sobrenatural com medo. Não. Com incredulidade. Não. Nós vamos viver o sobrenatural é com fé. Amém, irmãos? É com ousadia, é com oração, é com jejum, é com choro, é com pranto diante de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que é melhor o choro do que o riso. É melhor o pranto do que a alegria. Na alegria ninguém cresce não, irmão, mas no choro todos nós crescemos e a nossa fé é desenvolvida. A nossa comunhão com Deus, irmãos, é quando nós estamos nas maiores batalhas da nossa vida. É que ela aprofunda, louvado seja Deus. E eu quero que você abra a Bíblia comigo agora, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, quero fazer um paralelo entre Salmo 141 e Hebreus capítulo 12. O que diz a palavra de Deus aí, Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim, irmãos: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Outra versão diz: tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Ô irmão, sempre que o apóstolo Paulo gostava de comparar o cristão com um atleta. E é por isso que ele diz: corramos com perseverança. O atleta, ele se prepara, e ele corre, e ele treina, e ele treina, e ele treina, e ele corre, e ele corre. E o Senhor está dizendo para você e para mim, para os crentes daqueles dias, quando foi escrita a carta aos Hebreus, que eram os crentes que estavam vivendo perseguição, vivendo as armadilhas, ataques do inimigo, do Império Romano. E agora para nós o Senhor diz: olha, livremos de tudo que nos atrapalha. Ô irmãos, tudo que atrapalha a sua comunhão com Deus, tudo que atrapalha, que é impedimento, é empecilho, nós precisamos lançar fora. Do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Verso 2, vamos juntos? Olhando firmemente para o autor da nossa fé, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia. Tendo os olhos fitos, fixados, focados. Olha só, no autor, em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Ô irmãos, foi crucificado nu. Tem coisa mais vergonhosa que expor a nudez? Crucificado nu. Diz a Bíblia: desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Olha 3, pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem. Ô irmão, isso aqui é demais. Tem dia que você está cansado, fala a verdade, eu também, desanimado, fala a verdade. E a Bíblia diz aqui, o escritor aos Hebreus escreve, irmão, para encorajar os crentes. Essa palavra é para você e para mim hoje, para te encorajar, a igreja, ser encorajada. E o Senhor disse: olha, a palavra de Deus diz: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se
Você não quê? Ali diz, não enfraqueçais, não se canse, não desanime, desfalecendo em vossos ânimos, desanimado, sem ânimo, cansado. E aí o verso 4 diz, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Sabe por que ele diz isso? Porque Jesus, ele resistiu até derramar o seu próprio sangue por você e por mim, lá na cruz do Calvário. Quem pode dizer amém? Então, meus amados, olhe para Jesus, olhe para Cristo. Aquele que olha para Cristo jamais irá naufragar. Aquele que olha para Cristo e que não perde Cristo de vista, jamais irá afundar. Olhe para Cristo, ame a Cristo, viva Cristo. Queridos, olha só, Ele é o autor e consumador da fé. Foi ao olhar para Ele que você e eu recebemos a salvação, pois olhar significa confiar. Diga comigo, olhar significa confiar. Os israelitas à beira da morte foram curados quando olharam para a serpente erguida na haste, uma ilustração de nossa salvação por meio da fé em Cristo. Isso aconteceu lá no Antigo Testamento, Números capítulo 21. Amados, a oração, olhando firmemente para Jesus, descreve não apenas um ato isolado, mas uma atitude de fé. É isso que eu quero no seu coração e no meu nesses dias. Atitude de fé. Enquanto estava aqui na terra, Jesus viveu pela fé. Ô irmão, isso aqui é um mistério de Jesus. Jesus, os irmãos sabem, 100% Deus, 100% homem. Isso aqui é um mistério que nós não conseguimos, não é, assim, compreender completamente isso. Mas a Bíblia diz, Filho de Deus e Filho do homem, 100% Deus, 100% homem. E aqui, meus amados, quando esteve na terra, nós sabemos que Jesus precisava confiar em seu Pai do céu, cada dia. Por isso que Jesus sempre ora e diz, Pai, sei que sempre me ouves. Quem já leu isso na Bíblia? Sei que o Senhor me ouve, mas eu falei para aqueles que estavam ao meu redor, pudesse ouvir, pudesse crer também. Então, amados, o autor de Hebreus cita as palavras de Jesus, eu porei nele a minha confiança. Olha só, uma citação de Isaías 8,17, o fato de que Jesus orava é evidência de que vivia pela fé. Diga comigo, eu preciso prosseguir pela fé. Aleluia. Nosso exemplo maior não é Davi. Começamos falando de Davi, mas nosso exemplo maior é Cristo Jesus. Diz a palavra, nosso Senhor suportou muito mais coisa aqui na terra do que qualquer um dos heróis da fé citados em Hebreus 11, do que qualquer um dos que estão vivos hoje sobre a terra, qualquer um de nós. Ele suportou a cruz, sua crucificação envolveu vergonha, sofrimento, oposição dos pecadores e até mesmo a rejeição temporária da parte do Pai. Amados, que coisa tremenda isso. Mas na batalha de Jesus contra o pecado, Ele derramou o seu próprio sangue. Você pode dizer amém? Queridos, diante de tudo isso, que deu forças para que o nosso Senhor suportasse a cruz. É importante lembrar sempre que durante o seu ministério aqui na terra, Jesus Cristo não usou seus poderes. Olha só, os seus poderes. Os irmãos se lembram da tentação quando o diabo falou assim, está com fome? Transforma essas pedras em pães. E o Senhor transformou? Não, ele podia ter usado os seus poderes, mas ele não transformou. Ele diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra
que sai da boca de Deus. Ele não usou os seus poderes divinos para suprir suas necessidades pessoais. Amados, Satanás tentou fazer com que Jesus usasse, mas ele não usou. Jesus recusou-se a agir assim. Foi sua fé que lhe permitiu perseverar. Ele manteve os olhos da fé fixos na alegria que lhe estava proposta. Sabia pelos salmos, meus queridos, olha só, que ele sairia vivo do sepulcro. Jesus conhecia a palavra. Maria e José ensinou a palavra a Jesus. Jesus era levado ao templo. Jesus, com 12 anos, está no templo e ele está dando aula para os doutores. E ele está ensinando os doutores e os doutores estão maravilhados com a sabedoria de Jesus. Amados, isso é maravilhoso demais. Davi fala da plenitude da alegria na presença do Pai. Salmo 110, 1. Jesus sabia que seria exaltado ao céu, em glória. Irmãos, e aqui diz a palavra, sim, a alegria que lhe estava proposta, incluía para Jesus a consumação da vontade do Pai, incluía a ressurreição e a exaltação e sua alegria ao apresentar aos cristãos para o Pai na glória. Amados, que coisa tremenda isso. Estar com os olhos fixos no Senhor. Esse é o único caminho. É o melhor caminho para cada um de nós. Vamos fechar nossos olhos, curvar a nossa cabeça nessa noite. Fale com o Senhor agora. Fala: Senhor, renova a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Renova o meu amor. Aumenta o meu amor por Ti, Senhor. Renova a minha esperança. Aumenta a minha esperança por Ti, Senhor. Fala com Deus aí nesse momento. Irmãos, a tendência dos leitores de Hebreus naqueles dias era olhar para trás e ter o desejo de voltar. Mas ele, o autor aos Hebreus, encorajava os crentes naqueles dias a seguir o exemplo de Cristo e olhar para frente pela fé. Essa carta também foi escrita para nós, cristãos hoje do século 21, para nós que vivemos hoje, dia 21 de fevereiro de 2021. Aleluia! O Senhor está falando para você, o Senhor está falando para a sua igreja. Não olhe para trás, para frente, siga em frente. Siga o exemplo de Cristo, olhar para frente pela fé. Os heróis da fé citados no capítulo anterior, Hebreus capítulo 11, viveram em função do futuro, irmãos, e isso lhes permitiu perseverar. Amados, você e eu, que passou, nós não temos passado. O que nós temos é presente e futuro. Quem pode dizer amém? O que nós temos é presente e futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, como Pedro, quando tiramos os olhos da fé do Salvador, começamos a afundar. Visto que Cristo é o autor e consumador da nossa fé, a confiança nele libera seu poder em nossa vida. Quantos querem o poder de Jesus sobre a sua vida? Fique de pé. Quantos querem o sobrenatural de Deus, o poder do Espírito de Cristo? Aleluia. Fique de pé, glorifique ao Senhor, diga: Senhor, eu quero. Aleluia, aumenta a minha fé. Aleluia. Amados, que coisa tremenda isso. Amados, Cristo não apenas dá o exemplo, mas também nos capacita a vivermos. Ao contemplarmos o Senhor na palavra, ao nos entregarmos a seu Espírito, Ele aumenta a nossa fé e nos capacita para completarmos a corrida. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga para o irmão que está ao seu lado: prepara-te para correr.
Fala para ele, é tempo de correr, meu irmão. Aleluia. A vida continua, o trabalho continua, igreja. É tempo de nós falarmos do amor de Deus, do perdão de Jesus, do amor de Cristo. É tempo de nós ganharmos almas para Jesus. É tempo de nós pregarmos para os nossos vizinhos, compartilharmos as lives da igreja, compartilharmos os vídeos, irmãos. Aleluia. É tempo, irmãos. É tempo de buscar a face do Senhor, de clamar ao Senhor. Oh, aleluia. Tem um canto que diz: andar com Deus, segura na mão de Deus. Aleluia. Você não pode parar, meu irmão. A corrida continua. Sabe quando vai parar a corrida? Irmãos, tem uma irmã muito amada. Tudo indica que ela está com câncer. E eu já dizia para ela no telefone: você acha que você vai antes da gente? Vai antes de mim? O que é isso? Nós vamos juntos. Nós vamos juntos. Nós vamos ser arrebatados, amém? Nós vamos contemplar o Senhor face a face. Eu queria fazer ela sorrir, porque eu sei que ela tem chorado. Por isso eu falei daquela maneira com ela. Mas a corrida não acabou. A corrida só está começando. Esses dias alguém era usado por Deus no telefone enquanto eu falava. Ela dizia: pastor, o jeito de olhar a igreja mudou. Não é o mesmo jeito, pastor. Prepara-te para correr e para receber uma unção que você nunca imaginou na sua vida. E eu transfiro essa palavra para a igreja nessa noite. Prepara-te para correr, igreja, e para receber uma unção que cada um nunca imaginou ter, e ser usado pelo Senhor. Ser usado com ousadia, com autoridade. Irmãos, não tem tempo mais de perder tempo. A hora é agora. Deixa Deus te usar no posto de gasolina, na casa lotérica, na fila do banco. Deixa Deus te usar. Abre a sua boca. Deixa Deus te usar na vida do seu avô, da sua avó. Deixa Deus te usar na vida do seu irmão, da sua irmã. Deixa Deus te usar na vida do seu vizinho. Se no poder do Senhor crer sem dúvida, a palavra declara para ver acontecer. Anda com Deus, segura na mão de Deus. O choro de uma noite, o choro de uma noite, se acaba de manhã. Deus tem vitória. Busca o amor, busca o perdão. Deus te abraça, meu irmão. Deus te abraça, minha irmã. E Ele te diz: ei, a vida continua, não pare. Corra, atleta. Corra, filho, filha. Oh, você que está chorando aí na sua sala, Deus está contigo. Você que está chorando aí no seu quarto agora, meu irmão, Deus está te contemplando.
Você que chora aqui no templo comigo, meu irmão, Senhor, enxuga as nossas lágrimas. Oh, aleluia. Adore, cante ao Senhor. Para vencer, é preciso usar as armas da fé. Para prevalecer, você tem que resistir no poder do Senhor. Que sem dúvida a palavra declara para ver acontecer. Anda com Deus, mas segura de verdade, segura com vontade, aleluia. Choro de uma noite se acaba de manhã, Deus tem vitória. Busca o amor, busca o perdão, busca o poder e muita unção. A vitória é garantida, a promessa não falha. Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Ele vai. O Senhor vai te abençoar. Creia, tão somente creia. Anda com Ele, anda no caminho de Deus que é perfeito. Creia, creia, creia. Toda cara chora. Te louvamos, Senhor. Senhor, abençoa cada um aqui, Senhor. Cada um que está aí pela internet conosco também, Senhor. Visita o coração de cada um. Só Tu sabes como está o coração de cada um nesses dias. Só Tu podes fortalecer e capacitar cada um nesses dias, Pai. Nós Te louvamos porque quando nos voltamos para a Tua palavra, quando nos entregamos ao Seu Espírito, o Senhor aumenta a nossa fé, a nossa coragem. O Senhor aumenta o nosso ânimo, aleluia, nossa expectativa, aleluia. Nossa expectativa não está nessa terra. Nossa expectativa não está nesse mundo. Nossa expectativa está no Senhor, dono dos céus e da terra. Está no Senhor que continua no trono, aleluia, governando, aleluia, sendo o Senhor da história. Pai, Te louvamos, Jesus, porque o Senhor não apenas nos dá o exemplo, mas o Senhor nos capacita para completarmos a corrida. Completarmos a corrida. Oh Deus, quando eu corro 2,5 km, Senhor, eu não desço satisfeito daquela esteira, porque o que eu posso correr são 5 quilômetros. Quando eu corro 5 quilômetros, eu desço com uma satisfação tão grande. Mas o Senhor tem falado, filho, não é só 5 quilômetros, eu tenho mais, aleluia. Eu tenho mais. E não é no físico ou para o físico, é para o espiritual, porque é o espiritual que vai sustentar a nossa alma,
sustentar o nosso físico, irmãos, até o último suspiro. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Buscarei a ajuda do Senhor, guardarei meu coração do pecado, aceitarei de bom grado o conselho sábio, deixarei que Deus julgue meus inimigos. Prosseguirei pela fé. Diga comigo: prosseguirei. Diga: buscarei a ajuda do Senhor. Diga: prosseguirei pela fé. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir o dono da palavra. Aleluia, a palavra do Senhor, o Senhor da palavra. Oh, aplauda, 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 aplauda. Ele é digno de receber todo o louvor, toda a adoração. Deus abençoe a sua semana. Deus abençoe o trabalho das suas mãos. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe os seus filhos. Deus dê a cada um uma semana produtiva e uma semana de grandes conquistas. O Senhor abençoe a sua entrada, a sua saída, na sua casa, no seu trabalho, do seu carro, do ônibus, do Uber. Deus abençoe. Aleluia. Deus te abençoe e te guarde. Que a graça do nosso Senhor Jesus, do nosso Salvador Jesus, que a comunhão, consolação e unção do seu Espírito, que o amor de Deus, o nosso Pai, seja com cada um dos irmãos, suas famílias, seja com nossos irmãos na nossa cidade de Goiânia, no Brasil e no mundo afora. E a igreja diga amém. Diga graças a Deus. Aleluia. Deus abençoe os irmãos. Até quarta-feira, às 21 horas, às 20 horas, 8 da noite, permitindo o Senhor.